Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, iniciando nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria anunciar aqui para vocês um evento que será realizado pelo Farol da Democracia no próximo dia 13 de junho, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, um encontro sobre a realidade política brasileira, uma proposta liberal-democrática para a reversão da crise, onde atuarão como palestrantes o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, o Heitor de Paula, que é comentarista político do Mídia Sem Máscara, o economista Ubiratã Iório e o presidente do Farol da Democracia, Jorge Pereira. O evento será na Avenida Rio Branco, 81, 19º andar, Rio de Janeiro, a sede do Sindicato dos Bancos. Também queria anunciar aqui o lançamento da revista cultural Dicta e Contradicta, resultado de uma iniciativa do Martim Vasquez da Cunha e outros ex-alunos meus, embora eu não tenha nenhuma participação direta no empreendimento, que será lançada amanhã, terça-feira, às 19 horas, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, parabéns aí ao Martins Vasquez e à equipe por esse empreendimento. Agora, se acabamos de dar parabéns, temos aqui que lembrar que o comandante do Exército Brasileiro, o general Enzo Martins Peri, proibiu que o general Augusto Heleno participasse de um debate sobre a internacionalização da Amazônia, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, né, marcado aí para terça-feira, dia 10. Mas isso é perfeitamente compreensível, porque o general Augusto Heleno, ele fala em nome do interesse nacional. O interesse nacional está proibido, né? Quer dizer, toda essa putada brasileira está lá comprada pelo esquema globalista. Aliás, todos eles foram fabricados por esse esquema globalista, né? Vocês se lembram que desde o início, por exemplo, da carreira Lula, era um oba-oba do Lula em toda a mídia internacional. Eles o elogiavam por qualquer coisa. Eu lembro que teve uma semana em que o Foro de São Paulo o homenageou pela sua fidelidade ao comunismo e o Fórum Econômico de Davos o homenageou pela sua conversão ao capitalismo. Quer dizer, vale qualquer coisa. Se é para puxar o saco do Lula, vale qualquer coisa, né? E assim como o Lula, toda essa putada brasileira trabalha para o esquema globalista, é um bando de vendidos, né? E esse general Enzo Martins Peri, olha, eu quero encontrar você, general Peri, e dizer na sua cara o seguinte: você é um bosta. Isto é a minha modesta opinião sobre a sua pessoa. Você reúne isso. Você não é digno de engraxar os sapatos do general Augusto Heleno. Tá certo? Você não é um militar brasileiro, você é apenas um funcionário público, tá certo? Para não dizer um funcionário do PT. Tá certo? Você não vale nada. Se quiser processar, processo. Se for para ir para a cadeia, entra na cadeia que está na sua companhia. Agora aqui, aconteceu que um bom sujeito, que é o professor Antônio Araújo, que pertence àquele grupo Permanência do Rio de Janeiro, é um grupo, né, fundado pelo Dr. Fleischmann, que é um falecido amigo meu, muito cristão, foi amigo do Gustavo Corsão. Ele era judeu de nascimento e ele era vizinho do Gustavo Corsão e foi convertido ao catolicismo pelo Gustavo Corsão e se tornou o católico mais fervoroso que eu conheci na minha vida. Era um homem admirável, Dr. Júlio Fleischmann. E o Dr. Júlio Fleischmann faleceu, mas o grupo Permanência continua. Então ali um membro do grupo Permanência, que é o professor Antônio Araújo, leu o meu artigo, né, Errando e Aprendendo, e ficou escandalizadíssimo. Porque diz: se eu entendi bem, a interpretação do professor é muito, muito grave. Parece interpretar a expressão experimentar de tudo e ficar com o que é bom como uma sugestão, até um comando, para que experimentemos tudo na vida e só depois separemos o bem do mal. O professor, o senhor está delirando, porque está muito claro ali no meu artigo que eu disse que a experiência só é legítima quando há uma dúvida efetiva e sincera, não uma dúvida artificial
e jamais o experimentar pelo prazer de experimentar. Em primeiro lugar é isso. Mas, pior que contra o meu argumento, ele levanta aqui a opinião, aliás, em si mesma correta, apenas inaplicável ao caso, de que a sentença de São Paulo que eu citei, experimentar de tudo e ficar ruim que é bom, segundo São João Crisóstomo, se refere apenas às profecias. Quer dizer, como existem profecias verdadeiras e falsas, então, ele diz, não se pode proibir as profecias só porque existem falsos profetas. Então, qual é o remédio? O remédio é experimentar de tudo, esperar para ver o que dá, até que essas profecias se desenvolvem e mostrem a que vieram, e daí você escolhe as verdadeiras e as falsas. Aliás, de acordo com o preceito bíblico, de que você deixa o preceito do próprio Cristo, que você deixa o joio e o trigo crescerem juntos, porque só depois que eles crescem é que você pode distingui-los. Enquanto estão pequenos, aparece tudo misturado. Então, o professor diz assim, esse preceito se refere exclusivamente às profecias. E, ao mesmo tempo, reclama do meu artigo, citando até a frase do padre Leonel Franca, de que agitar ideias é mais grave do que mobilizar exércitos. Ora, se agitar ideias é mais grave do que mobilizar exércitos, quanto mais grave não há de ser o espalhar profecias por aí. Você pega um filósofo, o filósofo fala apenas em nome dele mesmo para ser discutido. O profeta fala em nome do Espírito Santo para ser obedecido. Se, de acordo com a interpretação que São João Crisóstomo dá ao versículo de São Paulo, não se deve proibir as profecias pela simples razão de que há falsos profetas, ou seja, se é preciso deixar que o joio cresça junto com o trigo para só os podar quando estão maduros e mostrar a que vieram, por que raios não se deveria agir do mesmo modo quando o que está em jogo não é uma profecia capaz de edificar ou corromper milhares de fiéis, e sim apenas a escolha de uma conduta individual que não põe em risco senão uma única alma, se é que põe alguma? Quer dizer, por que o método da tentativa e erro deveria ser válido nos casos de risco máximo, porém proibido nos de risco menor? Professor Araújo, o senhor acorda um pouco, raciocina um pouco. Mas o que eu estou falando não é nada senão a aplicação da palavra do joio e do trigo. Quer dizer, para que, vamos dizer, as tendências humanas se revelem como boas ou más, elas precisam ter se desenvolvido, ter chegado a um certo tamanho, senão você não distingue. E é evidente que eu não estou falando de escolhas óbvias. Por exemplo, devo matar a minha mãezinha ou não? Não é disso que eu estou falando, professor. Pô, vê se acorda, porra. Né? Eu estou falando de casos de dúvida séria. Por exemplo, eu vou lhe dar uma dúvida séria. Se sai aí o Papa, o chefe da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão por pecados que a Igreja não cometeu, eu devo acompanhar o Papa nessa palhaçada ou não? Eu sei que vocês da permanência não acompanham, nada disso. Tá certo? Então, vocês oficialmente estão na desobediência. Mas, por outro lado, você vem me dizer que o essencial ali é a obediência. Está aí criada, quer dizer, a perplexidade. Né? Ou eu obedeço o que o Papa está falando, ou obedeço o argumento da permanência, tá certo? De que, vamos dizer, o Papa está extraviado e não sabe o que está falando, tá certo? Então, vamos dizer, é curioso, vamos dizer, que justamente um grupo minoritário que se opõe à tendência dominante na igreja, ser o primeiro a dizer que a gente tem que obedecer a igreja. É uma situação paradoxal. Agora, o paradoxo, professor, o paradoxo não é uma coisa que aparece na nossa cabeça porque nós gostemos dele. Nós não procuramos essas encrencas, elas vêm a nós e a vida é constituída delas. O paradoxo é uma coisa, a perplexidade é uma coisa tão central na vida humana, que no momento culminante, tá certo, da história do cristianismo, que é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Ele estava em plena perplexidade. Ora, se até o Cristo tem essa dúvida dramática, terrível na hora, por que nós temos que, vamos dizer, proceder como se tudo fosse uma questão de ligar no piloto automático? Você segue lá, né, o receituário da Bíblia, como se o pessoal segue o receituário da ONU, ou da Organização Mundial da Saúde, e vai dar tudo certo. Se for tudo simples assim, professor, simplesmente não haveria história humana. Se você estuda um pouco a história da igreja, você vai ver que desde o primeiro dia houve ali confusão, perplexidade, homens bons, às vezes, homens santos em conflito um com o outro, porque não sabem o que é o certo e o que é errado, o que deve fazer. Quer dizer, como se o Evangelho, que é os Evangelhos soma tudo, dá o quê? Umas 100 páginas, né?
Como se ali tivesse esclarecido todas as questões, com todas as minúcias, todas as regras gerais de aplicação a cada caso determinado. Ô, professor, se fosse isso, né, para que no século XVIII a Santo Afonso de Ligório ia ter que escrever aquele imenso tratado de teologia moral? Para quê? Porque você sabe para que ele escreveu o tratado de teologia moral? Por quê? Ele era confessor dos padres confessores. Então, cada padre confessor que ele confessava, né, ele via que o padre tinha um critério completamente diferente e que estava enlouquecendo os fiéis. Então ele falou, vou botar um pouco de ordem nesse negócio. Só que ele escreveu no século XVIII. Depois disso houve tanto rolo, tanta dificuldade, tanta confusão, no mundo inteiro e dentro da própria igreja, né, que o senhor querer proibir a tentativa e erro, fazer de conta como o senhor já soubesse o certo e errado em tudo, eu digo, isso o senhor não está percebendo, que o senhor é um homem bom, duvido muito de que o senhor tenha qualquer má intenção. Na permanência, eu conheço a turma da permanência, não tem, você pode discordar deles, não tem ninguém ali de má intenção. Todo mundo é cristão sincero, é gente muito boa mesmo. Mas, professor, o senhor está enganado, o senhor está, vamos dizer, com uma espécie de empáfia inconsciente. O ser humano não tem outro método de aprender senão tentativa e erro. Essa aqui é como mostra a parábola do joio do trigo. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, veritas filia temporis, a verdade é filho do tempo. Ora, se você já sabe tudo, para que precisa de tempo para aprender, ô raios? Né? Até parece que eu falei alguma coisa escandalosa, alguma coisa inteiramente absurda. O senhor só está vendo chifre na cabeça de cavalo, pô. Para com isso. Eu sou seu amigo, estou do seu lado. Não me enche o saco, professor. Né? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Eu? Alô, Lavo? Eu? Pode falar. Que é o Thiago. Quem? Thiago. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Lavo? Eu gostaria de falar para você, descobri aqui na internet em relação à ONU e o aborto. Sim. É que eles estão abortando crianças agora na tsunami em Myanmar e na China. Eles promovem aborto mesmo. Eles promovem e pagam essas organizações abortistas, que nem essas malditas Planet Parenthood aqui. Tem o maior apoio da ONU. E isso é uma clínica abortista. Agora a Planet Parenthood vai se dar mal, porque o pessoal descobriu mais de uma centena de casos em que eles fizeram aborto de menor de idade sem comunicar os pais. Essa merda, essa Planet Parenthood vai ser fechada. E se os caras não for pra cadeia, tá entendendo? E os sócios dela aí no Brasil, as católicas pelo direito de decidir, que são um bando de satanistas, uma mulher vagabunda, filha da puta, tá entendendo? Esse pessoal, tudo tinha que estar na cadeia. Eu queria falar só uma coisa que a internet no Piauí vai começar a praticar aborto com o apoio da Fundação Ford também. A Fundação Ford e Fundação Rockefeller adoram essas coisas. Essa família desses Rockefeller, eu sempre digo, não se pode botar dinheiro na mão de idiotas, tá entendendo? Porque idiota se enche de dinheiro, ele acha que ele é gênio e que ele tem a solução para todos os problemas. Esse bando de cretino, que é dessa família Rockefeller, eles faz 50 anos estão fazendo a campanha para o quê? Para o controle da natalidade. Resultado, agora tem subnatalidade, ninguém quer ter filho. 40% das mulheres da Alemanha não tem filho, tá certo? Então agora vai ter o quê? Vai ter que encher de muçulmano. Né? Isso vai ter que chamar os caras do Oriente e vem o pessoal lá do Al-Qaeda, né? E aproveita, oba, não tem gente lá, vamos ocupar espaço. Isso está acontecendo agora. Os caras, em vez de enfiar a cabeça na privada, dizer, porra, mas que cagada que eu fiz. Não, mas continuam arrotando grandeza. Quer dizer, o dinheiro, olha, dinheiro no bolso é o equivalente, frequentemente é o equivalente de merda na cabeça. Tá? Quanto mais dinheiro no bolso, mais merda na cabeça. E a última coisa que eu faço, que agora eu vou desligar, é que como você fala, né, dos homicídios no Brasil, né, que são vários, mas uma coisa que também reparei são também os acidentes de trânsito, né, que são também muito altos aqui no Brasil, o número é terrível. É uma monstruosidade. Agora, você vê, agora que eu estou morando aqui na Virgínia... Até mais, hein, Olavo? Valeu. Valeu. Aqui, infração de trânsito é negócio sério, não é para brincar. Quer dizer, no Brasil você tem uma espécie de genocídio permanente nas estradas, né, e ninguém faz nada. Olha, isso aí, eu detesto o General Geisel, mas no tempo dele ele fez uma coisa certa, que foi o tal do limite de 80 quilômetros na rodovia, que diminuiu, né, o número de acidentes, parece que para 30%. Depois esculhambou tudo. Né? Agora, alô, tem mais alguém aí? Alô, Lavo? Aqui é o Davi de Belo Horizonte. Oi, Davi, tudo bem? Tudo bem.
Aqui, eu acho que tem algum mal entendido. Acho que o Antônio Araújo ele é da Monfort, aqui de Belo Horizonte. Ele não é da Permanência? Não, então tem lá um link para Permanência. Ah, tá. Mas olha, o pessoal da Monfort também, eu acho o Orlando Fedeli, ele é um pouco maluco, mas eu jamais duvidei, vou dizer, da sinceridade, da honradez e da fé do Orlando Fedeli, tá acima de qualquer suspeita. Eu gosto dele, no fim das contas. Maluco eu também sou, isso aí não é... Eu não sei, eu acho que essas brigas são por muito mal entendido. Não, e depois, como é? Eu tinha um padre conhecido meu, dizia, olha, é o seguinte, vocês não se afastam da igreja, vocês briguem dentro dela, tá entendendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando sopapas dentro da igreja, né? É isso mesmo. Aqui, Olavo, eu tenho uma pergunta. Alô? Diga, estou ouvindo. Ah, tá. O senhor está fazendo o livro A Mente Revolucionária, no qual o senhor pretende discutir sobre a origem do pensamento revolucionário, não é? Não é bem a origem, são as constantes estruturais do pensamento revolucionário que permitem identificar a unidade desse processo ao longo dos tempos. Essa é a tese, é que existe uma estrutura interna de pensamento revolucionário que permanece constante, apesar de todas as variações ideológicas dentro do movimento. E é isso que deixa orientado. Às vezes o nego pensa que está reagindo ao movimento revolucionário, adere a uma outra ala, que nem o pessoal fez quando aderiu ao fascismo, na Espanha. Sim. Pensando, não, nós temos que parar o movimento revolucionário, então vamos entrar no partido fascista. Mas que cagada, esse é outro partido revolucionário, porra. Aqui, Olavo, um autor que lida com essa questão não apenas da histórica do movimento revolucionário, como a unidade dele é o Igor Shafarevich, que fez o Fenômeno Socialista. O senhor chegou a ver essa obra? Conheço o livro. Daí você veja, o Shafarevich é o tipo do cara que faz exatamente essa mesma cagada, porque ele vai lá, ele investiga profundamente o movimento socialista, daqui a pouco está ele aderido a esse negócio antissemita, etc, etc. Quer dizer, porra, o cara brigou com uma ala do movimento revolucionário e entrou na outra. E olha, o Shafarevich é um gênio, não é um idiota. Sim, por exemplo, aquela exposição que ele faz. A diferença específica do meu estudo é que eu pego a unidade formal do o esquema mental, o esquema lógico da mentalidade revolucionária, o qual é constante. Esse esquema pode ser preenchido dos conteúdos ideológicos mais diversos. Pode ser nacionalista ou internacionalista, pode ser racista ou antirracista, pode ser socialista ou antissocialista. Até o pessoal, até uma certa ala dos libertarians entra com o meu conceito de movimento revolucionário. Não todos os libertarians, é claro, mas alguns entram. Então, se eu vejo como, digamos, o Marcos Ferreira dos Santos faz, remove todos os aspectos ocidentais e pega os jogos analogantes. Esse é o bom e velho método, né? O método do Edmundo Husserl. Você pega os fatores variantes e vê o que sobra. Agora, isso aí leva 20 anos para fazer, porque só para você se documentar esse negócio, e você ver caso por caso, é uma trabalheira, Agora vem esses filhos das putas desse jornal Vermelho Org e diz que eu sou um ativista de extrema-direita. Ora aqui, eu sou um filósofo, eu sou um mistério, não sou ativista de merda nenhuma, ativista são vocês. Só viram, né? Esses caras filhos das... Olha aqui, mandei, o pessoal hackeou a página do Vermelho Org, só para esculhambar, algum engraçadinho foi lá, hackeou, esculhambou com a página e botou a fotografia minha. Não tem nada a ver com isso, né? Maluco tem... colocou um texto seu também. O Vermelho Org não deva ser fechado, ela nem devia existir. O PCdoB nem devia existir, mas já que existe, né, não é assim hackeando que a gente vai combater. Mas daí os caras jogaram a culpa em mim. Isso aí é a turma do Olavo de Carvalho, ativista, né, nazifascista. Eu mandei uma cartinha para eles, não joguem em mim que sofreram, porque não tenho nada a ver com isso. Aliás, a minha parte já falou hackers comunistas dezenas de vezes e nunca saí por aí me fazendo de vítima. Muito menos acusei o Vermelho.org por ações de pessoas anônimas. Em tempo nazifascista é o cu das suas mães. Vão gastar dinheiro público, que é o que vocês sabem fazer, e não me enche o saco. Né? Isso é um problema justamente porque quem colocou o seu texto lá, que foi o texto Por que o brasileiro vota na esquerda, é um cara lá que ficou falando de 88, ou seja, isso é um cara neonazista, né? Aí depois associa.
Maluco, agora o maluco. O sujeito, evidentemente, ele gosta de mim, senão teria botado, né? Não teria botado a minha fotografia lá, meu artigo lá. Isso aí qualquer um tem direito de fazer, né? Agora, gostar de mim não é mérito nenhum, né? Pois é. Bom, Olavo, então até mais. Se fosse transar com toda mulher que gostou de mim ao longo, né? Eu já estaria com AIDS, sífilis, etc, etc, né? Pois é. Bom, Olavo, então até mais. Tchau, fica com Deus. Tchau, você também. Então tá aqui, agora apareceu, né, o senhor Lula, né? Esse cara sempre me surpreende para pior, né? Qualquer merda que se espera sai da boca dele assim, né? Jorra da boca do sujeito às toneladas. Agora ele diz que a oposição ao homossexualismo é doença perversa. Aqui, atenção, quer dizer, todo mundo que não gosta do homossexualismo, seja por qualquer razão que seja, né? Tem, por exemplo, você veja, eu li nas memórias do cárcere do Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos era um sujeito comunista, ele era ateu, portanto não vai acusar ele de fundamentalismo religioso. Ele tinha ojeriza física, homossexualismo. Tinha lá um cozinheiro viado, e ele preferia passar fome na cadeia do que comer a comida preparada pelo cara. Quem preparou a comida foi aquele lá, então eu não como. Às vezes ficar 2 dias sem comer. Né? Era um negócio físico que ele sentia, né? Então, tem muita gente que é assim. Tá certo? Então, o Graciliano seria considerado como doente. Agora, o pior é o tratamento que o Lula propõe para o doente. Cadeia. Né? No caso do Graciliano era fácil, porque ele cometeu o delito na própria cadeia. Então, era só estender a pena. Os outros que cometeram no conforto das suas casas seriam removidos para o estabelecimento penal, onde receberiam o tratamento devido. Né? Provavelmente seriam enrabados o dia inteiro e sairiam curados. Né? Teve outros casos de pessoas, né, que praticaram homossexualismo durante algum tempo e depois abdicaram dele por motivos morais. Eu me lembro aqui de 2 casos, aliás, 3 casos. Né? O romancista francês Julian Green, né? O poeta inglês Winston Auden e o nosso Bruno Tolentino. Os caras fizeram essas putarias durante um tempo, depois largaram por motivos morais. Então, quer dizer, eles estavam sãos, daí ficaram doentes. E para curá-los, teria que botá-los na cadeia. E também tem os caras que nunca praticaram e sempre foram contra, ou por um motivo médico, né? Eu me lembro, por exemplo, né, o Dr. Tufik Matar, um grande médico brasileiro, ele dizia, olha, o lesbianismo é grave, mas o homossexualismo masculino é pior, porque o lesbianismo se pratica com 2 órgãos sexuais. Agora, cu não é órgão sexual, tá certo? Então, o Dr. Tufik, evidentemente, na opinião médica abalizadíssima dos senhores Luiz Inácio e Luiz Mota, é um doente pervertido e tem que ser posto na cana, tá entendendo? Agora, isso aí eu estou falando, a gradação de criminalidade, né? Agora, o mais grave é aquele sujeito que é contra por motivo religioso, ou moral, né? Então, os pastores protestantes, a gente toda, vai ter que pôr todo mundo na cadeia, porque se você criminaliza a tal da homofobia, e você define como homofobia, por exemplo, o sujeito ficou com raiva de um homossexual, foi lá, torceu o pescoço do cara, né? Então esse é um criminoso, vai pra cana. Teve o outro que citou um versículo bíblico, né? Um sujeito, pastor protestante, homem bom, incapaz de fazer mal a uma mosca, cita lá um versículo bíblico, né, dizendo que os pederastas não vão para o céu. É um criminoso igual. Quer dizer, você matar o homossexual, você citar um versículo bíblico para a cabeça esses 2 Luizes, Luiz Inácio e Luiz Mota, né, tudo isso é doença perversa e o tratamento não é médico, é o tratamento penal. Você vai para a cana, né, certamente você sabe o que acontece quando você vai para a cana, né, será enrabado sucessivas vezes e daí você vai curar. Você já sai de lá desmunhecando, está curado. Né? Agora, o sujeito que disse isso é o presidente da República, porra. E ninguém vai achar ruim. Então eu queria avisar aqui, vocês perceberam o que ele está falando? Os senhores senadores, deputados, que não gostam de homossexualismo, ele diz que todos vocês são doentes perversos e todos vocês têm que ir para a cadeia. Estão vindo aí seus bispos, cardeais, CNBB, etc. Ele diz que todos vocês são doentes pervertidos e têm que ir para a cadeia. Estão ouvindo aí seus pastores protestantes, inclusive esse pastor protestante que está cheio aí no Senado, na Câmara dos Deputados. O presidente da República acabou de dizer que vocês são todos pervertidos e têm que ir para a cadeia. Vocês todos, vocês sabem o que vocês vão fazer? Com isso aí vocês vão ouvir de cabeça baixa e não mais vão dizer, o presidente exagerou. Tá certo? Que nem aquele fracote daquele cardeal lá do Rio de Janeiro, né?
que diante de uma blasfêmia horrorosa cometida pelo presidente, que é de comungar sem ter confessado e ainda dizer que não tem pecado, né, o cardeal faz assim, o presidente não é católico, ele é caótico. E no dia seguinte pede desculpa de ter dito isso. Vocês são um bando de boiola, todos vocês, cardeais, deputados, senadores, general Peri, vocês são um bando de boiola, porra. Quer dizer, tem uma crise nacional de testosterona aí, né? O único sujeito macho é o Luiz Mota, porque ele diz que ele já comeu, ou deu, sei lá, para 500 homens, porra. Aí que ser macho para fazer um negócio desse, né? Porque eu lembro aqui o Dom Juan da ópera de Mozart, né? Tinha comido 1003. 1003. Né? Agora, o Mota está quase chegando lá, já está nos 500. Quer dizer, é o Dom Juan gay. Tá certo? E ele diz isso como se fosse um grande mérito. Agora, ele... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olavo? Eu? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Aqui é Fernando, do Rio de Janeiro, tudo bom? Fernando, tudo bem? Olha só, só voltando ao assunto que quando o Davi de Minas ligou aí para você, falou da questão da mentalidade revolucionária, eu já vi você em certos artigos e em aulas, quando você comenta a questão da igreja e você fala do Concílio de Trento e da Contra-Reforma, você diz que aquilo de maneira nenhuma é uma Contra-Reforma. Isso tem a ver com a mentalidade revolucionária ou é outra? Eu acho que essa parte, para mim, é cheia de dúvida. Ainda preciso esclarecer muita coisa aí. E eu não tenho certeza disso. Mas quando você vê que daí saiu, né, o negócio da Companhia de Jesus e aquele projeto de fazer uma sociedade socialista com os índios na América do Sul, falo, claro que tem o elemento revolucionário ali, presente. Uhum. Né? Em que medida isso aí está presente ou não? Eu falo, ainda preciso esclarecer. Na verdade, as minhas dúvidas agora estão lá mais para o século I, II e III, quer dizer, não cheguei no Concílio de Trento ainda, né? Tem aquela coisa... Muitas dúvidas para esclarecer, por quê? Porque esse assunto, embora exista milhares de livros sobre o movimento revolucionário, não existe um único sob esse ponto de vista que eu estou estudando, que é o ponto de vista formal, quer dizer, a lógica interna do pensamento revolucionário. Né? É a estrutura lógica interna que se manifesta, vamos dizer, nas categorias de pensamento. Então, a categoria de tempo, a categoria de causa. Quer dizer, a mente revolucionária tem uma categoria de tempo diferente da dos seres humanos normais. Tem uma explicação. Você fala que tem uma de causa diferente. Da percepção, né? do tempo, né? Ele tem uma série de características estruturais que são diferentes e que são comuns a todas as facções do movimento revolucionário. Então, o movimento revolucionário é um fenômeno que surge numa certa época da história e que tem que desaparecer um dia. Não é uma constante do espírito humano, tá entendendo? Começou e um dia vai acabar. E todos nós que estamos aqui vendo essa merda acontecer, nossa obrigação é contribuir para que isso acabe. Não sei quando vai acabar. E também não sei o que vem vir depois, mas que tem que acabar, tem que acabar. Você diz geralmente que você diz que esse movimento você pode se identificar a partir do século XIII, XIV, mas por aí. 13, 14, a coisa começa a tomar, vamos dizer, os vários elementos separados que vão compor o movimento revolucionário já começam a aparecer aí. Mas tem alguns que vêm de antes, tem alguns que vêm do século I, mas acontece que a partir vamos dizer, da modernidade, essas coisas se condensam e aparecem juntas. Entendeu? Porque eu li, eu acho que foi o Wegelin, que ele diz que, de certa forma, nos primeiros 10 séculos, a igreja consegue meio que reprimir e manter sob controle esses movimentos messiânicos. Sim, mas se você ver aqui, alguns dos elementos separados que viriam a compor a mentalidade revolucionária já estão presentes no século I. Uhum. O que acontece, vamos dizer, são tendências mortas, como, vamos dizer, vários vírus que tem ali, né, que depois junta tudo. E cria uma desgraça, tá vendo? Entendi. Agora, aí você pode ter o problema você tem que analisar os textos, os documentos e captar a estrutura lógica por baixo. Tem que fazer isso um por um. Né? E depois tem o problema histórico, das conexões de um para o outro. Né? Quer dizer, é um estudo para muitos anos, tá vendo? Entendo.
E eu já estou aí, faz anos nesse negócio aí. Espero resolver o mais breve possível. Ok. Tá bom, Olavo. Obrigado, um abraço. Fica com Deus. Obrigado você também. Então, voltando aqui, né? Ao Lula, né, o Luiz Mota diz aqui que 120 homossexuais são mortos por ano no Brasil por motivos homofóbicos. Não está esclarecido se quem os matou também não eram homossexuais. Ele não menciona, né? Agora, o que é 120 pessoas num país onde moram 50 mil por ano? Por que esses 120 merecem um tratamento diferenciado ao ponto de botar na cadeia quem quer que diga uma palavrinha contra a conduta deles, como se, vamos dizer, os camaradas que assassinaram esses 120 tivessem sido movidos por motivos bíblicos? Quer dizer, onde está a ligação de causa e efeito? O pior é que esse idiota ainda diz que homofobia é um conceito científico. Conceito científico, caralho, moleque, para com isso. O único pode ter um conceito científico que vai explicar, vamos dizer, desde uma conduta criminosa, tá certo, até, né, citações da Bíblia. Como é que você vai juntar tudo isso e dizer tudo isso é uma síndrome única? Ora, porra, o que você quer dizer é o seguinte: você não gosta que falem mal do que você está fazendo. Então, para você é tudo crime. Você quer criminalizar, quer pôr na cadeia todo mundo que não gosta do que você faz. É proibido criticar o Luiz Mota. Tá, agora, se vocês viram aquele vídeo no YouTube, onde esse desgraçado aparece falando sobre erotismo, né? Do lado de uma estátua de um bebê pelado, um bebê de 3, 4 anos, 2 anos, 3 anos, tá certo? E ele ali com a mão na bundinha do bebê falando de erotismo. Está erotizando a imagem do bebê. Erotizar um objeto é torná-lo objeto de desejo. E é isso que o cara está fazendo propaganda à pedofilia. Eu nunca acusei o seu Luiz Mota de praticar a pedofilia. Eu o acuso e faço em público, sem a menor dúvida, de que ele é um apologista da pedofilia. Quando ele pede a redução, vamos dizer, da maioridade para as relações sexuais, o que ele está querendo? Que a lei faculte o acesso, tá certo, àquilo que ele chama de seu moleque ideal. E o cara é tão espertinho que ele faz a propaganda da pedofilia, mas ele diz, só devemos praticá-la quando for legal. Quer dizer, é mais perverso ainda do que... Porque o sujeito é pedófilo, o pedófilo pode cometer um crime movido por um impulso momentâneo, do qual até ele mesmo depois tem vergonha e se arrepende. Mas o Luiz Mota, friamente, racionalmente, está fazendo uma campanha pela legalização da pedofilia. Está tentando legitimá-la, tá certo? Baixar a idade para poder ter acesso aos adolescentes, tá certo? Fazendo essa propaganda nada sutil, ostensiva, de erotizar a imagem de bebês, tá certo? E todo mundo assiste isso e vai lá o seu presidente da República e dá para esse sujeito a ordem do mérito cultural. O que vale a ordem do mérito cultural dada por um presidente que não tem nem mérito nem cultura? É a prova de que tu não tem nenhuma coisa nem outra, Luiz Mota. Outra coisa, o Luiz Mota, ele para sacanear os que falam mal dessas campanhas dele, publica o endereço dos caras. Para quê? Para fazer os gays lá, vamos dizer, como diz, vão lá na casa do sujeito e encher o saco dele. Então eu vou fazer a mesma coisa com você, Luiz Mota. Tá aqui, ó. Eu não tenho endereço, mas tenho telefone. Anotem aí. Telefone do seu Luiz Mota. 071-3328-3782. 3328-3782. Código 071. Ou o celular 9128-9993. Liguem para o seu Luiz Mota e digam a esse desgraçado que bebê de 3 anos não é objeto erótico coisa nenhuma. Que se entrar alguém na minha casa, quando o filho meu é pequeno, 2 ou 3 anos, está lá no bercinho, e o sujeito disser que é objeto erótico, eu encho a cara dele de porrada. E se disser que isso é crime de homofobia, vou pra cana com prazer. Porque quem tem essa mentalidade de erotizar a imagem de bebê é um monstro. E o seu presidente da República é outro monstro. Tá certo? Ora, porra. Vamos lá. Alô? Alô, Olavo? Eu? Quem é? É Gustavo que está falando. Canadá, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, eu não sei se você já respondeu ou ainda não essa questão. Eu recebi um artigo seu que chama-se Influências Discretas, né? Sim. Que você fala da interferência que o Chouin teve nas relações entre o Monsenhor Lefebvre e o Vaticano.
Sim. Se fosse possível, do que se tratou essa interferência, em que sentido ela teve? Aqueles 4 padres que foram sagrados bispos pelo Monsignor Lefebvre foram alunos do professor Rama Coomaraswamy, que era o braço direito do Fritjof Schuon na sua organização esotérica muçulmana. Quer dizer, o Rama Coomaraswamy, que era, sob outro aspecto, um grande sujeito, ele tinha dupla identidade. Quer dizer, ele era um professor de teologia católica num seminário, mas estava inteiramente submetido à orientação espiritual de um sheik muçulmano, com o qual ele concordava em tudo. Então, eles botaram lá esses 4, e foram justamente esses 4 que o Monsignor Lefebvre sagrou, criando uma enorme crise na igreja. E o que dizia o Rama Coomaraswamy? Ele diz para mim isso aí. Diz, Monsignor Lefebvre é um idiota, mas trabalha para nós. Eu sou testemunha pessoal disso aí. Você pode duvidar do meu testemunho, mas eu sei o que eu ouvi, tá certo? E eu assino embaixo do meu testemunho. Eu ouvi o cara dizer isso, e ele confirmou que os caras eram alunos deles, foram preparados por ele e foram mandados lá, para lá para o Monsignor Lefebvre, como uma espécie de bomba de efeito retardado. O senhor acha que a excomunhão que se deu em cima dos 4 bispos e do Monsignor Lefebvre foi mais devido a isso? Então, olha lá. Não, aqui se criou uma crise que resultou na excomunhão inteiramente injusta, porque o Monsignor Lefebvre não fez nada de errado. Agora, que a situação foi manipulada de fora por esse pessoal, foi. Mas o Monsignor Lefebvre não tinha culpa nenhuma. Entendi. Olavo, eu não estou dizendo que o Rama Coomaraswamy fez isso de má intenção. Não, ele achava que estava fazendo certo. Na cabeça dele estava certo. Né? Nunca pode esquecer aquele verso do William Blake. And Caiaphas was, in his own mind, a benefactor of mankind. Quer dizer que Caifás, o juiz do nosso Senhor Jesus Cristo, era, na cabeça dele, um benfeitor da humanidade. Mas aí eu estou aí com aquele jornalista americano, eu esqueci o nome do cara, jornalista cérebro aqui. Diz que, em geral, os benfeitores da humanidade querem mandar nela. Né? Uhum. Eu não quero ser benfeitor da humanidade coisa nenhuma, entendeu? Eu só quero atrapalhar um pouco, tá entendendo? Por esse negócio de movimento revolucionário, eu não tenho nenhuma proposta positiva para a humanidade, mas eu tenho uma proposta negativa. Acabem com o movimento revolucionário. Qualquer sujeito que aparecer em público com uma conversa que subentende aqueles traços estruturais que eu descrevi como inerentes ao movimento revolucionário, como inversão do tempo, inversão da causa, vocês mandam o sujeito calar a boca, ou joguem na privada. Não deem mais atenção a essas pessoas. Essa é a minha proposta. Só mais uma pergunta. Bom, aí o seu artigo me fez entrar na internet aqui e fazer uma pesquisa rápida. Eu não tenho em mãos aqui o nome do autor agora, mas o pai do Rama também foi um dos fundadores do perennialismo com Guénon. Sim. E tem um autor, eu vou passar... Da grandeza desses homens. Ananda Coomaraswamy e René Guénon foram 2 gigantes da inteligência. E a obra deles tem que ser estudada. Assim, não é rapidamente, não. Isso aí, para mim, foram 20 anos de leitura dessas coisas, com o maior respeito, entendeu? Exato. Mas eu não estou com o nome do autor aqui, que eu cheguei em casa agora e já pegando o programa no final, eu não peguei, mas eu posso te passar isso depois. Eu não sei se você conhece um historiador americano, acho que da Universidade de Oxford, que fala das relações do pai do Rama, ou Amanda, né? Amanda, exato. De que ele teria tido relações muito próximas com aquele que dizem ter sido o fundador do novo satanismo, o Aleister Crowley. Né? Não acredito. Talvez o Ananda tivesse algum interesse por isso na juventude, mas depois, quando ele aderiu às ideias do René Guénon, ele mudou completamente. O René Guénon odiava esse Aleister Crowley. Aham. Tudo jóia, então. Eu te falo depois. Esse negócio de satanismo, essa coisa toda, inclusive esse negócio de nova ordem mundial, tudo isso aí faz parte do movimento. O globalismo é a culminação do movimento revolucionário. Então querem criar uma pseudo-civilização baseada assim, em liberação do aborto, liberação das drogas, né, casamento gay, botar os padres tudo na cadeia. Tá? É claro que isso aí é apenas o caos. Tá certo? E o caos não se sustenta. Então, havia uma ordem ocidental, judaico-cristã, que manteve isso funcionando durante milênios. O cara está destruindo essa ordem, o que vem no lugar?
não vai ficar a desordem, vai ficar o Islã. Quer dizer, esse pessoal, no fim das contas, trabalha para o Islã e o Islã sabe disso. Tá certo. Tá joia lá. O Islã não é revolucionário, o Islã é um princípio de ordem. Você pode gostar ou não gostar, mas ele é uma civilização que se manteve estável por 1.400 anos. Então, o Islã é capaz de administrar uma civilização. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai cair a civilização judaico-cristã, vem o Islã no lugar. Tá certo? E daí, a mulher vai ter que tudo andar de burca, empacotada, né? Se vocês querem isso, que é que eu vou dizer, né? Antes o Islã do que o caos total. Né? Mas não é mais confortável, né? É verdade. Não. Deus é pensar, vocês não querem o cristianismo, tá bom, a gente tem aqui o plano B. Tá joia lá, tá bom. Muito obrigado aí pela sua... Obrigado eu. Até logo, tchau. Opa, tem outra pessoa aí. Eu cheio de notícia aqui para ler. Alô? Alô, quem é? Alô? Não estou ouvindo nada. Já que não estou ouvindo nada, eu vou dizer aqui. Procurem, por favor, o livro Black Gold Stranglehold, Estrangulamento do Ouro Negro. The Myth of Scarcity and the Politics of Oil, o mito da escassez e a política do petróleo, escrita por Jerome Corsi, C-O-R-S-I, e Craig Smith. Olha aqui, acontece o seguinte, os Estados Unidos têm comprovadamente mais de 1 trilhão, tá certo, de barris de petróleo embaixo da terra. Tem petróleo para mais de metro, tem petróleo para centenas de anos para frente. Né? Então, entre esse pessoal que vem aí das Fundação Rockefeller, Fundação Ford, etc., solta lá um dinheiro para os deputados e senadores, o deputado e senador proíbe abrir novos poços. E os Estados Unidos é obrigado a comprar petróleo da OPEC e do seu Hugo Chávez. E daí o galão de gasolina aqui já está em $4. Onde é que vai parar isso aí? Né? Então, está havendo um boicote. Baseado na ideia que nós não podemos gastar os recursos de combustíveis fósseis, etc. Ora, fiquem sabendo o seguinte, não existe nenhuma prova, por mais mínima que seja, de que petróleo seja combustível fóssil. Pode ser, pode não ser. Tem aqui um outro professor, o Dr. Thomas Gold, professor da Cornell University, né, que publicou um livro, O Mito dos Combustíveis Fósseis, né, publicado pela Copernicus Books em 1998, e que diz que o petróleo não é produto fóssil, que ele é o resultado de uma reação bioquímica contínua no interior da Terra. Então o petróleo não vai acabar coisa nenhuma, tá certo? E por que só os americanos têm que ser proibidos de fazer buraco de petróleo? Por que na Arábia Saudita, a Arábia Saudita pode continuar fazendo? A estatal de petróleo na Arábia Saudita ganha $1 bilhão por dia. $1 bilhão por dia. E está espalhando aí para terrorista, para subversivo no mundo inteiro. Tá certo? Enquanto isso, né, aqui o cara da Shell, o presidente da Shell, foi lá fazer um depoimento na Câmara dos Deputados e disse o seguinte, olha, se vocês não deixarem a gente furar novos poços, vai chegar um dia que vocês vão ter saudade do tempo em que um galão de petróleo custava $5. Daí a deputada, uma tal de Melanie, não sei do que, não, mas o negócio não é isso, o negócio é socializar. Falou socializar, daí começou a engasgar. Daqui dizendo, não, o governo tem que controlar. Quer dizer, a mulher é socialista enrostida, né? E o que eles querem mesmo é quebrar a economia americana, quebrar a economia, quebrar a soberania, principalmente, olha, eles querem acabar com todas as soberanias do mundo, mas principalmente duas, que são as que mais... né, é uma pedra no sapato para eles, 2 pedras no sapato, Estados Unidos e Israel. Tá certo? Por quê? Porque os Estados Unidos tem um negócio que chama Constituição Americana. Tá certo? E os presidentes não podem violar a Constituição. Então, ele não pode ceder à pressão globalista assim direto, né? E Israel, bom, Israel, assim, o judeu não é idiota, o judeu já se ferrou demais, está se fudendo há milênios. Tá? Agora conseguiu um pedaço de terra, fala, eu não saio daqui, mas de jeito nenhum, isso é a minha única garantia. Quer dizer, o sujeito que quiser tirar 1 centímetro do Estado de Israel, 1 centímetro de terra, tá certo? É um ladrão filha da puta, tá entendendo? Por quê? Não tinha... Se você for ver 700, 800 anos atrás, não tinha um árabe lá, só tinha judeu, porra. Tá? Aquele negócio é dos judeus e está acabado, ninguém tem que encher o saco. Agora vai dizer povo palestino não existe, né?
por parecer foi uma invenção recente. Até alguém me mandou aqui um artigo, Visão Japonesa dos Palestinos, por Yashiro Sagamori. Eu não sei onde saiu isso publicado, mas é muito interessante. Eles, olha, já que vocês estão tão seguros de que a Palestina, o país, a nação palestina, né, existe ao longo de toda a história registrada, espero que vocês me respondam umas quantas perguntas. Quando a nação palestina foi fundada e por quem? Onde eram as suas fronteiras? Onde era a sua capital? Quais eram as suas principais cidades? Né? Quais constituem as bases da sua economia? Qual era a sua forma de governo? Você é capaz de citar pelo menos um líder palestino antes de Arafat? Né? A Palestina chegou a ser reconhecida como país, vamos dizer, cuja existência não deixasse margem a outras interpretações. Qual era a língua do país, da nação palestina? Qual era a religião da nação palestina? Qual era o nome da sua moeda? Escolha uma data qualquer e diga qual era aproximadamente a taxa de câmbio entre a moeda palestina, né, e qualquer outra moeda do mundo. E vai fazendo perguntas. Você vê, olha, essas perguntas, mas assim, negócio da nação palestina, isso é uma fraude, isso foi inventado só para encher o saco de Israel, porra. Né? Meu Deus do céu. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Alô? Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bem? Aqui é Eduardo de Brasília. Eduardo de Brasília, tudo bem? Tudo bem. Eu sei que o tempo tá curto aí. Mas Fale mais alto, fale mais alto. Eu queria saber se você... Eu sei que o tempo tá curto, mas queria saber se você poderia comentar alguma coisa sobre o Dr. Enéas Carneiro, falecido já. Não posso, nada sei. Eu ouvi falar, mas não tem. Se você puder me mandar alguma informação aí, comentarei, mas... Tudo Às bem. vezes me pedem opinião sobre pessoas. Hoje me pediu opinião sobre Milton Santos, eu não tenho opinião nenhuma. Pouco sei da vida dele. Também do Ernesto Carneiro nada sei. Tudo bem, então. Até a próxima. Obrigado. Então vamos lá. Tem mais alguém aí? Olavo? Eu? Olavo, tá ouvindo? Estou ouvindo. Ai, não, eu tô gripado, tá ruim aqui a ligação também. Epa, agora é sua vez. Minha gripe acabou, começou a sua. Não, tá tendo uma crise de salmonelose aqui em Campinas. Já internaram mais de 30. É o Ministério da Saúde aí, só quer saber de Depois perturbar a dengue, vida de fumante. Depois da dengue, a salmonela. Puta merda. Mas diga aí. O Click to Talk não tá funcionando. Eu sei. Olavo, Não está funcionando. Já aqui... avisei lá a turma do Blog Talk Radio. Ok. Olavo, vou Porque logo esteja melhorzinho. falar rapidinho para desligar. Como é? Eu vou falar rapidinho para desligar. Diga. Aqui, a mídia, principalmente a mídia escrita, só fala do Obama. Parece que a gente está voltando para o clima de eleição de 2002, mais ou menos julho, agosto, quando o Lula estava para ser... Eles estão elegendo o Lula de novo, estão botando o Lula na presidência americana. Exatamente. Então, você pode falar um pouco de política americana? Olha, o que aconteceu aqui é o seguinte, isso aí tem que falar mesmo. Né? O pessoal aí no Brasil, todo mundo que comenta isso aí, comenta sobre o aspecto seguinte: estão os Estados Unidos maduros para eleger um presidente negro? Né? A pergunta, isso é totalmente idiota porque é uma chantagem emocional. Quer dizer, vote em Obama ou confesse que é racista. Isso só tem no Brasil, minha gente. Aqui, só quem fala disso é jornaldinho de estudante e grupinho de extrema esquerda que não tem nenhuma expressão eleitoral. O próprio Obama e os cabos eleitorais dele fogem desse argumento como o diabo foge da cruz, para não ser acusado de fazer essa chantagem que é muito boboca. Tá certo? Então, a eleição americana, tal como vocês estão vendo aí no Brasil, é um negócio que não existe. Aqui ninguém está dizendo isso, tem que votar no cara porque é preto. Porque preto por preto, o Alan Keyes é muito mais preto que ele, porque o Obama ainda tem, né, mãe branca. E o Alan Keyes é tão preto que já é azul. Tá certo? E era o melhor candidato, era o meu candidato. Todo mundo boicotou o homem, tá certo? No Partido Republicano. E os outros, então, pegaram aí o Obama.
Ora, a diferença específica do Obama não é que ele é preto, porque o Alan Keyes era muito mais preto. A diferença do Obama é que o Obama é um vigarista, mas tão imenso, tão imenso. Por exemplo, ele disse, eu tenho orgulho das minhas raízes africanas. Que raiz africana, porra? Tá certo? O cara, tá certo, foi educado no Islã num país que não tem nada de africano. Tá certo? O único contato que ele teve com a cultura africana foi o seguinte, o pai dele foi lá, comeu a mãe dele e saiu correndo. Quer dizer, será que a herança cultural africana passa no espermatozoide? Isso foi o único contato dele com a cultura africana. Como é me orgulho das minhas raízes africanas, né? Outra coisa, todo mundo faz propaganda e mostra toda a família negra do Obama, né? Você conhece todos os parentes pretos do Obama. Os parentes brancos não aparecem nenhum. Como se não existisse. Embora foram eles que sustentaram o Obama, cuidaram do moleque, botaram na escola, deram tudo para ele, tá certo? Bom, outra coisa, o Obama, ele só trabalhou de ativista político. Ele nunca teve um emprego produtivo na vida. Ele logo entrou numa ONG e viveu como ativista. E você vai pegar um cara que nunca trabalhou na vida e vai pôr da presidência. Você está totalmente fake, né? Ainda oculta essas origens muçulmanas dele. Quer dizer, o sujeito mente sobre a sua biografia, né? Agora já apareceu as ligações dele com o pessoal esquerdista, com o pessoal de extrema esquerda, são enormes, né? Ele conhece todo mundo, é amigo de todo mundo, é amigo terrorista. Agora já apareceu também o outro lado, ele está ligado a tudo quanto é vigarista. Tá certo? Agora, quanto mais se revelam fatos, mais as pessoas ficam imunes. É que nem o Lula, tem uma aura de proteção, tem o corpo fechado. Né? Quanto mais você sabe que o cara é vigarista, mais você o santifica. Então, o fenômeno Obama, a cor do Obama, tá certo? Você não tem grande novidade nenhuma, porque aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fizeram pelos negros nos últimos 40 anos foi mais do que a humanidade inteira fez. Os Estados Unidos gastaram trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares para dar uma vida melhor para os negros. Tá certo? E aqui os negros têm o melhor padrão de vida que tiveram no mundo inteiro, durante toda a história. Tá certo? Quer dizer, estão reclamando do quê? Tá certo? Mas quanto você dá, mais eles reclamam. Né? O negro não quer trabalhar, quer ficar só na fila ali do Social Security, que a gente passa aqui nessa cidade aqui do sul da Virgínia, né? Tá tudo na porta, lendo jornal, com o barrigão à mostra, tá? E no fim do mês vai lá catar o Social Security. Isso aí corrompe a população. É por isso, vamos dizer, que a maior parte dos crimes aqui, vamos dizer, os negros são 12% da população, mas os crimes, mais de 50% é cometido por eles. Tá certo? Outra coisa, os assassinos brancos, para cada 100 homicídios cometidos por brancos, sabe quantas vítimas negras são? 3. Agora, quando o assassino é negro, né, sabe quantas vítimas são brancas? 45%. Então esses camaradas estão atrapalhando. Por quê? Porque o Estado os corrompeu. Tá certo? O Estado puxa saco, não exige que o sujeito trabalhe, enche de dinheiro, ainda puxa o saco, e você é lindo, maravilhoso, então o sujeito fica, vamos dizer, com o rei na barriga. A gente vê que os negros aqui americanos são de uma arrogância, de uma prepotência que eu nunca vi na vida. Né? Você aqui fica, como é que se diz? Você tem que baixar a cabeça, os caras falam grosso, entendeu? Eu digo, muito bem, tudo isso é compreensível, mas o que o Obama tem a ver com isso? O Obama não é, a diferença específica dele não é ser negro. Tá certo? Se for negro por negro, penso que foi 1000 vezes o Alan Keyes. Tá certo? É que o Obama é um fake total. O Obama é um blefe cínico, como o Lula foi um blefe cínico. No Brasil não chama de presidente operário, ou seja, que trabalhou 2 anos numa fábrica e depois nunca mais trabalhou na vida e continua sendo operário pelo resto da vida. É o pobrezinho, quer dizer, o filho dele é bilionário e ele ainda é o pobrezinho, coitadinho. Né? É que nem a Benedita da Silva no Rio de Janeiro. Qual é a diferença da Benedita? A Benedita era negra. Todo mundo no Rio de Janeiro é negro, porra. Né? É que a Benedita, a diferença específica é a seguinte: a Benedita era mais vigarista do que todo mundo, essa era a diferença. E o Obama é a mesma coisa aqui, porra. Então, o que o pessoal faz questão de votar no Obama, porque é o seguinte: o Obama essa semana estará participando, sabe, da reunião dos Bilderbergers, que é aqui na cidade de Chantilly, na Virgínia. Eu nem vou lá porque eles não vão me deixar entrar, tá certo? Mas Obama e Clinton já estão lá, entendeu?
Então, o cara está no esquema globalista, ele foi criado por essa gente, foi criado por Fundação Ford, por Rockefeller, por George Soros, para chegar lá e destruir a segurança nacional americana, destruir a identidade nacional, destruir a soberania. Ele é um agente, ele é que nem esse general Peri aí, você está entendendo? Serve para isso, é tudo vendido. Tá certo? Então, é isso que está acontecendo. E a originalidade do Obama é essa. O Obama é muito mais vigarista do que eu mesmo podia imaginar. Agora, você impõe um vigarista, ele diz aqui, é como se fosse uma aposta. Quer apostar como eu mando em você? Eu vou botar um candidato aqui que é um candidato de merda. E você vai ficar sabendo todas as más qualidades dele e ainda assim você vai votar nele, para você provar que você é bonzinho. Quer dizer, é uma chantagem psicológica como fizeram com Lula. E todo mundo caiu no Brasil e está muita gente caindo aqui. Agora aqui, não está dando muito certo não, tá? Porque esse negócio de anunciar que a Hillary é vice dele pegou muito mal. Porque os caras estavam votando na Hillary para não votar no Obama. Aliás, teve um negócio aqui maravilhoso. O Rush Limbaugh fez um negócio que chamou Operação Caos. Ele disse o seguinte: vocês republicanos conservadores, vocês vão lá na convenção do Partido Democrático, se registrem e votam na Hillary. Né? Então a Hillary teve essa votação bem grande, na verdade, em parte devido aos republicanos. Tá certo? Só para atrapalhar, só para melar. Tá certo? E melou mesmo. Tanto que a hora que a Hillary anunciou que vai ser vice do Obama, metade dos eleitores dela pularam fora. Falaram, não, agora não voto mais nem num nem no outro, vão tudo a merda. Tá certo? E o velho McCain está lá sentado, não fala uma palavra, tá certo? E está saindo muito bem. Mas que a situação do Obama não tá muito boa, não. Agora, a grande mídia inteira, que pertence aos Rockefeller, essa gente toda, está tudo puxando o saco do Obama, exatamente como fizeram no Brasil, essas Folhas de São Paulo, Globo, né? Puxa o saco, lambe o pé do cara, tá vendo? E depois ele ainda vai dizer, não, eles são tudo direitistas, burguês. É assim que vai acontecer, né? É o prêmio que os caras têm. Muito bem, o nosso tempo aqui está acabando. E aqui um monte de notícia para ler, mas eu acho que não vai dar mais nada. Está aqui, só para terminar. O Ahmadinejad disse no Japão, preparem-se para um mundo sem os Estados Unidos. Olha aqui, eu estou me preparando para um mundo sem a Ahmadinejad, tá entendendo? Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.